Olá pessoal, vamos começar agora a tratar do movimento oblíquo. O movimento oblíquo é como se fosse a continuação do lançamento horizontal. No lançamento horizontal nós temos o movimento semi-parabólico, né? Partindo aqui de um plano horizontal, uma mesa por exemplo, o objeto é jogado e faz metade de uma parábola. Agora no lançamento oblíquo nós vamos imaginar que o objeto é lançado, por exemplo, do solo e faz uma parábola inteira. Então pode ser, por exemplo, um chute numa bola de um jogador de futebol, fazendo um lançamento dessa bola, onde eu tenho uma parábola ao longo da trajetória. Ou pode ser um movimento balístico, né? Um canhão, ou mesmo uma bala de tiro de revólver, sendo inclinada e fazendo um movimento parabólico durante a trajetória também, algo parecido com isso aqui, ó. Então imagine que nós temos um objeto inicialmente lançado com um ângulo inicial e aí durante o trajeto dele ele vai fazer essa trajetória parabólica, tá certo? Duas coisas são importantes para a gente notar logo no início. O movimento que faz o objeto ir para frente aqui, ó, faz ele se deslocar horizontalmente, a gente chama esse movimento de movimento X, ele é uniforme, ou seja, todo movimento horizontal não sofre variações na velocidade. A velocidade permanece constante durante todo o movimento. Agora preste atenção, horizontal. Parecido lá com o lançamento horizontal, tá certo? Agora, a velocidade de subida, de descida é variável. Quem varia essa velocidade é a aceleração da gravidade. Então, aqui ó, na vertical, seja subida ou descida, o movimento é uniformemente variado, mas na horizontal o movimento é uniforme. Então nós temos uma componente X, que é horizontal, e uma componente Y, que ora pode estar para cima, mas ora pode estar para baixo. A Y é variável, a velocidade Y sofre variações, pois em Y o movimento é uniformemente variado, mas em X o movimento é uniforme, ou seja, ele permanece constante, beleza? Vamos à parte matemática mais importante dessa aula. Essa inclinação que é feita para o início do movimento, ou seja, quando o objeto ele é lançado com uma velocidade inicial aqui, onde nós temos um ângulo de inclinação em relação ao plano, em relação ao horizontal, este ângulo vai me definir essas duas velocidades. A velocidade x, que é a velocidade horizontal, mas esse ângulo também vai me definir essa velocidade y, que é a velocidade vertical, seja no momento da subida ou no momento da descida. A velocidade x ela é constante, mas a velocidade y é variável. E nós vamos calcular primeiro a velocidade inicial. Mas como o x é constante, a velocidade inicial em x vai ser sempre a mesma. Mas y vai mudar. A velocidade y que nós vamos calcular inicialmente será apenas a inicial. Depois nós vamos ver que essa inicial sofre variações. Eu vou resumir bastante a parte matemática, tá certo? O importante é você perceber, vou até escrever novamente isso aqui, é você escrever que a velocidade x, perceber, né, que a velocidade x, tá quase acabando aqui, deixa eu só verificar. Ah, tem um outro aqui, só um minuto, deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. Pra ficar melhor. Pronto. A velocidade inicial x, ela é a velocidade inicial, que é essa que foi dada aqui, inclinada. Normalmente isso aqui é dado, ele fala, foi imposta uma velocidade inicial tanto. Velocidade inicial, que é inclinadinha, vezes o cosseno desse ângulo aqui do meio, ó, desse ângulo. Eu estou encontrando qual a velocidade nesse caso? A velocidade x, velocidade horizontal. E a velocidade y, Anderson? A velocidade inicial y, que faz o objeto subir também, né? A velocidade inicial y é a velocidade inicial, essa mesma aqui, a velocidade de partida, vezes agora o seno deste ângulo aqui de inclinação também. Então nós temos a velocidade vertical, que vai sofrer variações, aquela é apenas a inicial, e a velocidade inicial x, que é constante, ou seja, essa vai ser a mesma em todo o trajeto, velocidade inicial vezes cosseno do ângulo. Tudo bem? Beleza? Vamos falar agora, turma, do alcance máximo em relação a esta inclinação. Qual é o ângulo
que me descreve o maior alcance horizontal. E aí nós temos vários ângulos, depois a gente vai discutir essas inclinações, mas algo que vale a pena ser decorado, memorizado, se vocês preferirem. O ângulo de inclinação que dá o alcance máximo é o ângulo de 45 graus, tá? Nesse primeiro momento, vale a pena a gente apenas memorizar o ângulo de inclinação onde nós temos o maior alcance horizontal, 45 graus, tudo bem? Beleza? Para concurso público a gente precisa decorar algumas coisas. E aí nós temos algumas fórmulas auxiliares que vêm do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Por exemplo, tempo de subida. Como o tempo de subida é a velocidade inicial y sobre g, ele vai ser velocidade inicial seno sobre g, beleza? Mas como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, para você saber o tempo total, subida e descida, basta multiplicar isso por 2, ó. Basta multiplicar por 2. Aqui eu tenho que memorizar a fórmula mesmo, não tem para onde correr. Quem é a altura máxima? A altura máxima é VY ao quadrado sobre 2G. Mas como VY é V0 seno, V0 quadrado, seno quadrado sobre 2G. Tem que memorizar a fórmula. Altura máxima. Agora essa é a mais cobrada, ó. O alcance horizontal, a distância horizontal aqui, ó. Isso aqui é a distância horizontal. Ele normalmente pede isso. Qual é o alcance horizontal? Velocidade inicial quadrada, 2 vezes seno, cosseno sobre gravidade. Dessas todas, eu acho que essa é a mais importante. Se você tiver que decorar alguma coisa sobre fórmulas a respeito do movimento oblíquo, lançamento oblíquo, essa fórmula é a mais poderosa. Tudo bem? Então vamos para as nossas questões, logo vamos aplicar esse conhecimento nas questões. Pessoal, vamos aqui à nossa primeira questão de lançamento oblíquo. A questão disse: um projétil será lançado obliquamente do solo com velocidade inicial de 80 metros por segundo e ângulo de 60 graus com a horizontal. Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o solo horizontal, e que a distância em metros do ponto, a que distância, essa já é a pergunta, a que distância em metros do ponto de lançamento o projétil volta a atingir o chão, ou seja, nós temos um problema aqui de lançamento horizontal clássico, onde o objeto ele é lançado aqui com um ângulo de inclinação. Em relação à horizontal, esse ângulo ele falou que é de 60 graus, onde nós temos uma velocidade inicial de 80 metros por segundo, e esse objeto vai fazer uma parábola. Ele quer saber esse alcance aqui, ó, nós chamamos de letra A, mas poderia ter sido chamado de delta S também, tá bom? Então esse alcance é o que ele quer, sabendo que a gravidade é o padrão mesmo, 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Como que nós vamos resolver esse problema? Ele quer este alcance horizontal aqui, ó, tanto que o objeto percorreu na horizontal. Galera, eu falei para vocês que seria a fórmula que compensaria decorar, tá certo? Onde o alcance é 2 vezes a velocidade ao quadrado, vezes seno do ângulo, vezes, é uma fórmula grande, né? Cosseno do ângulo dividido pela gravidade. E aqui nada mais é do que jogar tudo isso na equação. Essa questão me dificultou algumas coisas, por exemplo, ele não deu, é comum nesse tipo de questão eles falarem quanto vale o seno e o cosseno, mas ele não falou. Então aí você teria que correr um pouquinho por fora e estudar a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Não sei se você lembra, é lá da matemática. Tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Isso é decorado lá da trigonometria. Tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, tá certo? Então como nós faríamos essa questão? Vamos lá. O alcance, parou de funcionar mesmo. O alcance será igual a 2 vezes a velocidade, 2 vezes a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado 80. Agora, vou fazer o seguinte aqui, ó, já para fazer uma conta, já vou dar uma dica de matemática básica, para a gente não ficar fazendo muita conta à toa, tá? Quando tem ali velocidade ao quadrado, normalmente eu faço isso aqui, ó, 2 vezes 80 ao quadrado é 80 vezes 80. Eu não multiplico, eu deixo assim por enquanto. Por quê? O seno e o cosseno aqui, normalmente eles vão aparecer
fracionados. Por exemplo, quanto que é o seno de 60 graus? Lá da decoreba da tabela trigonométrica. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E depois, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E tudo isso ainda deve ser dividido pela gravidade, que é 10. Então teria, galera, que fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o desenho. Opa. Teria que fazer isso aqui, ó. Que eu faria com a matemática básica, né? A será igual a... Eu poderia, por exemplo, simplificar um zero daqui com um zero de baixo. Aí esse 1 aqui já se tornaria desnecessário, ele não precisaria aparecer. Mas eu posso também fazer a simplificação desse 2 com 2 desse denominador, ó, não tem problema. Tá? E ainda, além disso, eu poderia simplificar um 8 daqui com outro 2. 8 dividido por 2. Esse 8 dividido por 2 aqui seria 4. Então ficaria 4, que sobrou deste. Esse 80 eu não mexi. Essa raiz de 3 eu não mexi. E o 1 ali ficaria desnecessário. Vezes 1, não precisa aparecer. Ficou um pouco embaçado aqui por causa do apagador. Não precisaria aparecer. Esse 2 já tinha sido cancelado. Esse 8 foi dividido por esse 2. Esse 80 eu mantive. Tá? 8 dividido por 2 deu esse 4. E o 1 de baixo não precisa aparecer. 4 vezes 80. 4 vezes 8. 32. Mas como tem um zerinho, 320. Então o resultado disso aqui ficaria que o alcance é 320 raiz de 3. Professor, ele não pede para tirar a raiz de 3? Não pede nessa questão. Mas se ele pedisse, normalmente eles aproximam a raiz de 3, isso é falado nas questões. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Aí você teria o trabalho de fazer a conta, 320 vezes 1,7 aproximadamente. Neste caso ele não pediu, tá certo? Ele não pediu para fazer aí a simplificação, a multiplicação. Então, pausa o vídeo, copia, né? Já cheguei apagando. Pausa o vídeo, copia. Estamos procurando a alternativa 320 raiz de 3. 320 raiz de 3. Vamos lá? 320 raiz de 3, a alternativa certa já é a letra A, beleza? A questão precisava memorizar a fórmula. Eu falei que a fórmula que eu acredito ser mais importante desse tipo de questão, no lançamento oblíquo, beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, reforçando o que eu acabei de dizer sobre a fórmula do alcance ser muito cobrada, olha uma segunda questão muito parecida com a anterior, a diferença é que agora ele pede para eu substituir a raiz com 1,7. Me deu o desenho aqui, ó. Um projétil é disparado do chão em lançamento oblíquo com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Como ilustrado na figura, no caso abaixo, considerando-se raiz de 3 1,7 e que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a distância em metros entre o ponto de lançamento do projétil e quando ele volta a tocar o solo, a distância de lançamento é justamente o alcance horizontal, ó, é o que ele quer. E ele quer que você marque a alternativa agora sem raízes. Ó. Então na prática agora eu vou substituir a raiz de 3 por 1,7. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Nós vimos que esse alcance horizontal ele vai ser duas vezes a velocidade inicial ao quadrado vezes seno vezes cosseno do ângulo, tudo isso dividido pela gravidade. Aqui novamente uma questão de substituição, tá? O alcance vai ser igual. Nessa questão ele falou que a velocidade inicial era 20, né? Deixa eu até conferir aqui, ó. Era 20 metros por segundo. Então eu falei, ó, 20 ao quadrado, faço o seguinte, ó. Deixa eu até escrever aqui, ó. 20 ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes 20. Eu não faço o resultado direto. Por quê? Seno de 60 graus, novamente, coincidiu o ângulo, tá? Da questão anterior. Raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 sobre 2. Só que tudo isso é dividido pela gravidade, que é 10. Esse é o meu alcance, tá bom? Bom, o que eu faria? Esse 2 aqui vai ser cancelado com esse, tá? Um zero daqui, muito parecido, eu posso cancelar com esse daqui. Só que nessa questão em particular, esse outro 2 aqui, agora sobrou 2, já que eu cancelei o zero, esse outro 2 posso cancelar com esse, ó. Posso simplificar. Então, normalmente, essa fórmula, apesar de ser extensa, ela tem muita simplificação. Então, ficaria 20 vezes raiz de 3 vezes 1. Esse 1 aqui é desnecessário também, porque 1 na multiplicação não faz diferença. 20 vezes raiz de 3. 20 vezes raiz de 3. Porém, ele falou para substituir
Nessa questão ele falou a raiz de 3 vale 1,7. Então eu iria multiplicar 20 vezes 1,7. Iria me dar 34 metros de alcance. Tá certo? 34 metros de alcance horizontal. Beleza, pessoal? A alternativa dessa questão aqui, deixa eu jogar lá. Deixa eu ver se vai aparecer meio por cima aqui. 34, alternativa C. Beleza? Alternativa C. Pausa o vídeo, anota o cálculo, ok? Questão, novamente, que eu precisava memorizar a fórmula, ok? Vamos para a prova. Pessoal, última questão aqui sobre lançamento oblíquo. Um projétil é disparado do solo com velocidade inicial de módulo V0 e ângulo de tiro 30 graus. Teta graus, um ângulo genérico. Despreze a resistência do ar e considere nula a energia potencial gravitacional no solo, ou seja, no solo não tem energia potencial gravitacional. Já eu explico isso. Para que no ponto mais alto da trajetória, metade da energia mecânica total seja da forma de energia potencial gravitacional, o ângulo de tiro θ0 deve ser igual a quanto? Pessoal, vamos lá, vamos esclarecer uma questão. Essa questão é teórica, tá? Quando eu tenho aqui metade da energia no ponto máximo na forma de energia potencial gravitacional, quer dizer que no ponto máximo da trajetória, ele não tem mais energia, né? Ele não tem mais energia de subida. Ele vai ter energia somente para ir para frente, tá? Então metade está dividida em potencial gravitacional e a outra metade está em energia cinética. Professor, eu não lembro que a energia potencial é cinética. Tudo bem, continue assistindo as aulas, nós vamos chegar nesse ponto. Mas grave o seguinte, todas as vezes que ele fala que no ponto máximo, metade da energia está na forma de energia potencial gravitacional, ele está falando sobre o alcance máximo, tá certo? O alcance máximo. O alcance máximo é para o ângulo de 45 graus, galera. Para o ângulo de 45 graus. Na verdade, essa questão é uma questão teórica. Metade da energia mecânica é em forma de energia potencial gravitacional no alcance máximo. Beleza? Então, é uma questão teórica, um pouco detalhada sobre energia, tá certo? Lembre-se que existe energia cinética e energia potencial, e essas duas juntas formam energia mecânica. Quando metade da energia no ponto máximo está na forma de energia gravitacional, energia potencial gravitacional, é quando nós temos o alcance máximo. Beleza? Tranquilos? Pessoal, é isso que nós precisávamos entender sobre lançamento oblíquo. Até a próxima aula.